Boa tarde, pessoal. Tá comigo aí, Rodolfo? Tô sim, cara. Tô finalizando aqui e já tô entrando aqui. Legal, o pessoal já está assistindo a gente, ok? Ok. Pessoal, sejam bem-vindos aí ao sétimo ciclo de palestras em natação. Agradeço aí bastante a presença de vocês. Estou aqui, o nosso convidado de hoje é o meu amigo Rodolfo Conceição. Rodolfo vai falar sobre o Swim Camp, buscando a evolução técnica no esporte. Rodolfo, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, pode ser, para o pessoal? Claro, claro. Vamos lá. Todo mundo me ouve aí? Gostaria de... O som tá legal aí, Guilherme? Para mim está perfeito. Ok. Meu nome é Rodolfo Conceição, sou treinador de natação do Clube dos Funcionários da Companhia Cirúrgica Nacional de Volta Redonda. Sou professor universitário aqui na UBM, em Barra Mansa. Faço parte do grupo de estudo do professor Guilherme e da Elizabeth, da professora Beth. Conheci o Guilherme lá na especialização do Comitê Olímpico. Vivemos grandes momentos lá no Comitê Olímpico. Agradeço o convite do Guilherme e da Beth por fazer parte desse ciclo de palestra e vou tentar explicar para vocês aí, mostrar para vocês a vivência que eu tive fazendo um swim camp nos Estados Unidos. Depois de 12 anos tentando, a gente conseguiu fazer levar um grupo para fazer um swim camp nos Estados Unidos. Muito bacana, muito bacana. Rodolfo, você pode compartilhar sua apresentação com a gente? Claro, só um segundo. Pessoal, se vocês puderem escrever aí como está a qualidade da imagem e do áudio também, caso a gente tenha que consertar alguma coisa. Luiz, como é que está a transmissão? Tá ok? Beleza. Então, meu amigo, mais uma vez agradeço aí pela sua presença. Desejo uma boa palestra para você. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para quem está acompanhando a gente, tá? Um abraço. Obrigado, Roberto. É contigo. Olá, pessoal. Meu nome é Rodolfo Conceição. Como eu já falei, sou treinador do Clube de Funcionários há 14 anos. Fui atleta de natação. Sou amante do esporte e principalmente da natação, como a grande maioria que está presente aqui no nosso evento. Gostaria de fazer uns agradecimentos aqui. Agradecer a todos os pais que nos proporcionaram a fazer esse swim camp ano passado, a minha instituição, Clube de Funcionários, a empresa que fez o evento com a gente lá, a Sport for Life, né? Sport Tour, ao treinador Luiz Flávio, que apresentou esse conceito de swim camp, ao professor Dr. Rory Havelock, que foi o biomecânico que fez uma análise e abriu os olhos lá em relação à técnica, e mais uma vez ao Guilherme e à Beth pelo convite de participar desse ciclo de palestra. Fazendo uma breve apresentação, sou especialista em treinamento esportivo pela escola, pela FRJ, sou especialista em alto rendimento pelo COB, Comitê Olímpico, como já falei, sou professor universitário aqui no Centro Universitário de Barra Mansa, e sou sócio proprietário de uma academia chamada Oficina do Corpo, onde a gente trabalha com fitness, mas também com condicionamento físico, né? Quando a gente fala em swim camp, a gente precisa entender o que é o swim camp, né? O que se dá, como se dá o swim camp. Então, o swim camp é uma imersão, né, que a gente chama hoje, uma imersão na natação, né, podendo variar com os objetivos, os formatos e o tempo de duração. E por que a gente coloca essa variação dos objetivos, né? Porque eu posso fazer um swim camp com o objetivo de estudar o inglês, utilizar a natação, mas também fazer o estudo do inglês. Eu posso fazer o swim camp para fazer uma melhoria de performance, né, onde o objetivo é somente a melhoria de performance, então não tenho nenhum tipo de estudo e complemento com a parte de inglês. Também posso fazer esse swim camp com o objetivo de tentar conseguir uma bolsa na universidade. Isso também pode vir a acontecer, conseguir alguns resultados lá para que eu consiga ser visto por alguns olheiros
que eu tenho uma bolsa na faculdade. E também pode ser o objetivo de simplesmente viajar e conhecer uma nova cultura. Então, existem vários tipos de objetivo dentro do Swim Camp. Quando a gente fala de Swim Camp, né, a gente coloca a natação como ponto primordial, aliado ao crescimento, né, daquele atleta, e também o crescimento e o desenvolvimento do que a gente chama do nosso inglês, de uma língua nova, de uma cultura nova, né? Só um segundo. Ok, só um segundo. Deixa eu só colocar a apresentação com a tela cheia aqui. Só um segundo, pessoal. Ok. Então, o nosso objetivo de fazer esse Swim Camp foi o quê? Foi a busca da evolução técnica, a melhoria de performance, que a gente estava tentando buscar o tempo todo. Porém, também nós tivemos como objetivo o quê? Aproximadamente de 13 até 17, 18 anos, né? Que tem a variação da categoria infantil, que é 13, 14 anos, juvenil, 14, 15 anos, e júnior, que é 16, 17, 18 anos, né? Então, nós também buscamos o amadurecimento desses atletas, desse ser humano, né? E também criar um centro de responsabilidade. E por que a gente optou e colocou esses objetivos também? Porque a gente sabe que nessa data é uma data muito complicada para que o aluno ou para que o nadador ele decida se ele vai continuar estudando ou se ele vai continuar como atleta. Existe uma pressão muito grande para ele também em relação a que ele precisa definir o que vai ser da vida dele, como vai ser a vida dele, qual vai ser o vestibular que ele vai fazer. E engraçado é que a gente coloca 3 figuras aqui nesse slide que representa bem cada tópico que a gente colocou, né? A busca de evolução técnica como atleta, a gente colocou lá os aquecimentos dentro da competição. Você pode ver que tem um treinador lá, que é o Luiz Flávio, que a gente vai apresentar depois. Ele está de costas e os atletas já tinham aquela responsabilidade de saber que tem um aquecimento, que eu preciso já me movimentar para ter uma boa competição. Quando a gente fala em amadurecimento como ser humano, a gente vê os passaportes ali, eles pediram para tirar isso, tirar essa foto, porque seria a primeira viagem que eles fariam em grupo. Então, muitos ali nunca tinham saído do Brasil. Então, para eles era uma novidade, uma coisa surreal mesmo. E criar um centro de responsabilidade, a gente fez uma foto ali com um atleta nosso, Pedro. Vale lembrar que todas as fotos que estão sendo apresentadas aqui, eu tenho autorização de todos os responsáveis e dos atletas. E nós fizemos uma brincadeira lá. Nós colocamos todos os tênis que todos tinham comprado e tiramos essa foto e mandamos para a mãe dele, que ela estava muito preocupada em relação ao gasto, em relação ao amadurecimento desse atleta. E aí a gente mandou essa foto, fazendo uma brincadeira, mostrando para ela assim, eu acho que ele conseguiu criar um senso de responsabilidade. O atleta conseguiu criar um senso de responsabilidade. E aí depois a gente explicou que era uma brincadeira, né? E como é que se deu a apresentação desse projeto, desse Swim Camp, né? Durante 12 anos, 12 para 13 anos, lá no Clube de Funcionários, eu e outro professor, o Rômulo, a gente tenta incentivar os atletas a fazer parte de uma coisa maior, de utilizar a natação como mola propulsora. Só um segundo, pessoal. Como mola propulsora para a vida dele. E a gente conseguiu fazer isso com alguns atletas. Por exemplo, Ramon Melo, que foi um atleta nosso que era muito veloz e conseguiu fazer uma universidade depois de ter saído daqui, ir para outros clubes, Inti Menandro e outros atletas. Só que a gente via que faltava a gente levar os atletas do nosso clube direto para os Estados Unidos ou então para uma universidade americana, né? Que era uma coisa que a gente conseguiria fazer com que ele continuasse estudando, tendo um crescimento pessoal como cidadão, mas também tendo a prática esportiva, que é a nossa grande paixão, que seria a natação, né?
Então a gente fez o quê? A gente reuniu durante vários anos, só que a gente nunca conseguia formar um grupo. E aí, ano passado, 2019, a gente conseguiu formar um grupo de 7 atletas, se eu não me engano, acho que foi 7 atletas sim, que vocês vão conhecer posteriormente. Nós fizemos uma reunião com a empresa, essa empresa é a Sport Tour, e aí eu pedi a ela que ela levasse essa proposta para os pais, né, e para a minha instituição. E aí a segunda reunião nós fizemos com a nossa instituição, que é o Clube de Funcionários, e eles foram até lá e fizeram essa apresentação para o Clube de Funcionários, pedindo autorização para que eles pudessem apresentar para os pais dentro do clube. E o clube não viu nenhum tipo de problema, e aí a gente fez a terceira reunião, que foi a apresentação para os responsáveis, para os pais, que iriam custear essa viagem. E fizemos a apresentação lá, deixamos para todos os pais, colocamos todos os pais para participar, fizemos o convite para todos, e após o fechamento, né, com as famílias que iriam participar, nós fizemos a reunião com os atletas, para que a gente pudesse fazer o quê? Pudesse apresentar para os atletas e apresentar os atletas que iriam participar. Mostrar para eles uma forma de incentivo, uma forma de que eles valorizassem aquele investimento que seria feito ali dos seus próprios pais e, inclusive, do clube, para que eles conseguissem ter uma evolução técnica, mas também uma evolução como ser humano. E como foi a escolha desses atletas, né? Nós escolhemos atletas que, segundo a empresa, era mais fácil de se trabalhar, era um atleta que era uma faixa etária que ela estava implementando. Então, nós pegamos atletas da categoria infantil a júnior, infantil, juvenil e júnior, e foram de diferentes clubes. Foram 16 atletas, sendo que 7 do Clube de Funcionários, daqui de Volta Redonda, 6 atletas, eu acho, do Flamengo, alguns atletas do Tijuca e alguns atletas do Fluminense também, Fluminense Futebol Clube. Então, essa equipe foi totalmente composta por atletas do Rio de Janeiro, né, oriundos do Rio de Janeiro. E como dentro desse swim camp, a gente teria lá a parte de treinamento, a parte de análise biomecânica e, posteriormente, a parte de competição, nós optamos em colocar um nome que fizesse uma homenagem à nossa cidade, né, ao nosso estado. Então, nós colocamos, como todos eram no Rio de Janeiro, nós colocamos Rio Nadadores. E como é que foi a escolha dessa empresa e como é que foi a escolha desse local de treinamento, né? A empresa chegou e mostrou para a gente, apresentou para a gente quais seriam o local de treinamento e o local de competição. Mostrou para a gente também, apresentou para a gente como seria feita a análise biomecânica, que particularmente para mim como treinador era o meu maior interesse. Não que eu não tenha interesse no desenvolvimento do ser humano, mas era o meu maior interesse, era fazer uma clínica com objetivo também de performance, né? Então, nós vimos milhares de clínicas, que se você digitar no Google, aparece várias clínicas, e aparece também vários tipos de empresas que fazem análise biomecânica, que levam para lá, que fazem a parte de contato lá de faculdade, e nós decidimos fechar com essa empresa, que é a Sport Life, né, Sport Tour, juntamente com a STR, né, que é a parte de biomecânica, e a gente ficaria alojado em Orlando, no Hotel Orlando, porém nosso centro de treinamento seria, nosso QG no caso, né, seria o National Training Center, uma cidade vizinha de Clermont, que dá aproximadamente, se for colocar em quilômetros, dá uns 20 quilômetros de onde a gente estava. Então a gente ia para lá todos os dias, fazia nossos treinos, fazia nossa preparação, e uma coisa que me deixou muito feliz foi que quando a gente chegou lá no National Training Center, o local lá, né, o estabelecimento onde a gente estava fazendo nosso centro de treinamento, nosso QG, eles colocaram umas boas-vindas lá com esse banner aí e com uma imagem na TV que tinha lá, que era gigante. Então, isso para mim foi muito legal. Eu fiquei extremamente emocionado quando eu vi isso, por causa que foram anos e anos tentando realizar esse sonho, né? E cumprir esse objetivo. Então, foi muito, muito bom. Foi bem gratificante, bem receptivo. Chegando lá, né, nós tivemos a estrutura, né, vimos a estrutura.
A gente já tinha conhecimento através de fotos, né, de internet, que hoje é muito globalizado, mas eu queria entender um pouco mais como é que era o National Center Training em Claremont. E aí eu descobri que lá na verdade, é um centro hospitalar, que existe um hospital de referência lá em ortopedia, uma fisioterapia muito bem desenvolvida também, focado na parte esportiva e na parte de qualidade de vida. E, juntando com isso, eles são especialistas em 3 esportes, né? Que é o triatlon, que eles são muito fortes no triatlon. Eles são especialistas também no atletismo, em pista de campo. Então, eles são bastante, em provas de pista, perdão. Eles são bastante especialistas, estão bastante especializados nisso. E na natação. E quando foi juntando isso, foi aliando isso, eu acredito que a gente conseguiu dar o tiro certo, né? A gente conseguiu fechar com a empresa certa para que ela pudesse proporcionar a gente tudo que ela prometeu e tudo que a gente esperava, né? E eu acredito que ela tenha conseguido proporcionar para a gente mais do que a gente esperava, né? E aí, a estrutura para treinamento da natação, a gente tinha lá uma piscina de 70 metros por 25 metros. E aí, a gente viu lá, pela primeira vez na minha vida, eu vi que era uma borda móvel. Quem é apaixonado por natação conseguiu vivenciar isso, né? Ver pela televisão que na Olimpíada de Sydney, na Austrália, eles faziam uma modificação do fundo da piscina, né? Onde colocavam a piscina que ela ficasse um pouco mais rápida ou um pouco mais lenta, fazendo a subida onde o fundo da piscina subia. E lá em Claremont eu vi o contrário, eu vi onde o fundo era fixo, porém as cabeceiras laterais da piscina, elas tinham uma movimentação. Eu tirei foto lá na época, filmei tudo, só que eu não consegui colocar aqui para vocês essa foto. E era bem legal, era como se fosse uma roda de barco, e você ia girando essa roda, girando, e ela ia ficando do tamanho que você quisesse. Por exemplo, se ele quisesse fazer 2 piscinas de 25 jardas, que nos Estados Unidos é muito utilizada, ele fazia a piscina de 25 jardas. Se ele quisesse colocar a piscina de 50 metros, ele conseguia colocar a piscina de 50 metros. Então, eu achei isso fantástico. E eu achei também bem legal, que lá lá tem um incentivo tanto para o treinamento esportivo, onde você consegue fazer parte da equipe do National Center Training de Claremont, como também ela tem uma parte forte de iniciação esportiva. Aula para bebê, aula de hidroginásticas, aulas de reabilitação na água. Então, a gente viu eu vi muito, consegui conversar com alguns profissionais que trabalham lá nessa área, são especializados nessa área de reabilitação. Então, foi bem legal isso. Outra coisa também que eu achei bem interessante lá da estrutura do National Center Training foi que o seguinte, por mais que eles tenham a equipe própria deles, qualquer profissional que for capacitado, que for habilitado a ser treinador nos Estados Unidos, por exemplo, ou então fora dos Estados Unidos, quiser fazer uma clínica lá, você consegue fazer o arrendamento dessa piscina. Você arrenda por semana, por dia e por hora. Porém, lá é o seguinte, lá não tem aquele jeitinho brasileiro, né? Se você arrendou 2 horas e arrendou 2 raias, você vai ter a disponibilidade de trabalhar em 2 horas exatas e 2 raias exatas. Então, isso foi bem impactante para mim, né? Quando eu cheguei lá, via toda essa rigidez e todo esse profissionalismo, né? Eu achei bem legal. Outra coisa também que eu achei bem interessante é que os salva-vidas eles estão o tempo todo de olho, mesmo na hora do treinamento. Os salva-vidas eles estão toda hora eles ficam circulando em volta da piscina. Então eles ficam sempre em cabeceiras opostas, onde um está no lado direito, o outro vai estar no lado esquerdo, e assim eles vão fazendo essa alternância. Então eu achei isso bem legal também, né? Em relação à parte de condicionamento e a parte de força, a gente utilizou e teve uma parte que foi reservada para a gente, para os brasileiros, para treinar lá. A gente tinha 1h30 de treino por dia na parte fora d'água. E aí a gente poderia utilizar um profissional de lá, ou então a gente mesmo poderia fazer a nossa preparação física.
No primeiro momento, eu solicitei um profissional para conhecer o trabalho, mas depois eu já comecei a fazer o trabalho, e quando eu cheguei lá, vi que tinha plataforma de levantamento de peso, tinha parte de treinamento funcional, também na parte de musculação, eu vi que era bem igual o que a gente vivencia aqui. Não a estrutura, mas os aparelhos eram bem parecidos. Então a gente conseguia fazer bastante a parte de preparação física lá dentro do nosso treinamento. Voltando aqui à parte estrutural do treinamento, como é que funcionava, como é que se dava, né, a nossa rotina de treinamento lá. A gente acordava às 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, tomava café, ia para Clermont, caía na piscina exatamente às 8h30, fazia uma análise biomecânica, fazia um aquecimento, fazia uma análise biomecânica, em seguida saía, tinha aula teórica, voltava para a piscina, parava, ia almoçar, voltava à tarde, tinha um descanso, fazia parte de treinamento fora d'água, preparação física, e em seguida fazia o segundo treino, tentando fazer a correção e tentando fazer o treino principal, né, a série mais forte, né. Em relação à análise biomecânica, a gente vê que tem várias análises aí dentro do mercado, mas a gente procurou lá uma coisa que era para a gente, pelo menos para mim, era uma inovação, eu nunca tinha visto falar. Então nós procuramos o doutor Rod Raveluk. Eu tentei buscar lá algumas informações em relação à parte acadêmica dele e descobri que ele era PhD em performance humana pela Universidade Indiana, mestrado em fisiologia do exercício. Ele atuou como professor de biomecânica na Universidade de Indiana e atualmente ele era professor de 2 universidades nos Estados Unidos, porém também ele é consultor da Swim World, é uma revista americana, e também é um dos consultores do INCA, que é a Federação Americana, da ASCA também, né? Então isso foi bem legal, foi bem gratificante para a gente conhecer esse tipo de trabalho, né? Umas análises que eram mais disponíveis aqui no mercado, que a gente conseguia vivenciar, era o Dartfish. Esse Meazuri que veio, para mim, pelo menos, eu vim conhecer recentemente. Você consegue fazer uma análise aqui no Brasil. Eu não tenho noção de preço, mas eu vejo que tem bastante atleta brasileiro que está fazendo a utilização do Meazuri. Eu vi que o Guilherme Costa, que é o nosso recorde sul-americano, das provas de fundo, fez semana passada a análise do nado dele. O Dartfish, que é um programa que já tem um pouco mais de tradição, porém o preço dele é bem elevado para que você consiga comprar e colocar no seu estabelecimento. E o Kinoveia, ou então o Kinovia, como as pessoas conhecem, eu acho que pode ser mais utilizado no mercado. Porque ele é gratuito, então você consegue fazer alguns tipos de análise ali, porém você ganha um pouco de tempo, né? Na verdade você não perde, só que você tem que fazer de forma bem manual, né? Então o que a gente fez? A gente buscou um sistema de análise biomecânica diferente, e aí eu conheci esse sistema chamado Aquanex. E como é que funciona esse sistema, né? Como é que funcionava esse sistema? Através de um computador, né? Dos sensores que você colocava no peito, colocava nas costas e colocava na mão, dentro da palma da sua mão, e fazia o nado mais forte que você pudesse, o mais próximo possível da performance de competição. E teria uma filmadora que ela ficaria fixa no fundo da piscina e ela iria captar toda a sua movimentação. E para fazer esse tipo de análise de correção de nado, ele utilizou um programa chamado Mona, que foi ele que desenvolveu, onde ele chama de Amona, né? Era um programa de computador que conseguia analisar toda a sua falha, todo o seu defeito e te mostrar qual seria o caminho mais fácil ou o caminho que você poderia fazer mais força e se deslocar para frente de uma forma mais eficiente, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção dentro desse programa, desse Aquanex, foi que dentro desse programa ele fazia toda a medição de força manual, ou seja, a força que você consegue captar dentro da água, né? O quanto de agarre você consegue fazer dentro da água. A velocidade do nado, ele consegue fazer também
a velocidade consegue te mapear, né, identificar a velocidade do nado, a frequência de braçada que você está fazendo também. Ele te mostrava se você está fazendo muita frequência de braçada ou pouca frequência de braçada, então isso era bem interessante. E o que eles chamam de arrasto ativo, e aqui que a gente chama de arrasto, né? Ele te mostrava também uma melhor hidrodinâmica para que você conseguisse trilhar aquele caminho fazendo um mínimo de esforço. Então era bem interessante que ele fazia essa análise, ele fazia a tentativa de 2 a 3 vezes para que o atleta conseguisse fazer da melhor forma possível. O ponto negativo que eu vi é que ele precisava nadar exatamente no meio da raia. Pode ser um ponto negativo, mas também ele pode entrar como um ponto positivo, porque isso obriga o atleta a nadar numa competição, por exemplo, exatamente no meio da raia. Coisa que, se ele nadar no canto da raia, por exemplo, ele pode ser prejudicado. Então, eu achei pode ser um ponto negativo para alguns, mas um ponto positivo para outros. Então, eu achei bem legal, bem interessante. E depois, com um vídeo, né, você consegue ver onde o atleta faz um pouco mais de força, onde ele precisa colocar um pouco mais de força. Então, eu achei bem legal essa avaliação, porque ela não se compara com outros atletas, ela se compara exatamente com o seu nado, né? E aí ele deu alguns exemplos de alguns nadadores, né, que estão hoje na elite mundial, que conseguem fazer, que fazem a utilização desse programa, né? O Ben Proud, por exemplo, fez a utilização durante muitos anos, César Cielo também fez a utilização durante muitos anos. Então, foram atletas que chegaram ao altíssimo nível e que conseguiram fazer uma análise biomecânica um pouco mais diferenciada, né? O programa de treino lá que a gente fazia era de segunda a sexta, de manhã e de tarde. À tarde a gente fazia a preparação física, o treino principal, e sábado a gente fazia somente o treino na água. Não tinha nem correção, não tinha parte física, só tinha uma ativação da musculatura e o treino dentro da água. Após a primeira semana, na segunda semana, a gente repetiu esse mesmo processo até a quarta-feira. Quando deu quinta-feira, a gente começou a competição e nós competimos quinta, sexta, sábado. E aí fizemos 3 dias de competição lá no IMCA, que a gente vai ver posteriormente, né? Então, quando a gente ele fazia as análises lá, logo em seguida já tinha lá as aulas teóricas, onde ele fazia a explicação, porque o programa ele demora aproximadamente uns 10 minutos para fazer toda a leitura do seu nado, então eu achei que isso foi bem legal. A gente já fazia a análise, ele fazia a correção, e depois a gente voltava para a água para ele fazer a correção de nado. E a gente vai ver alguns vídeos ele explicando lá a parte de correção de nado, uma coisa que ele viu que era um bem comum entre todos, que era uma parte de finalização da braçada. Então eu achei que isso foi bem interessante, foi bem legal. Esse feedback rápido, né? Então, ele já entra aqui na parte de correção, né? E uma coisa que eu achei bem legal é que o Rod Varveluk, ele ficava na beira da piscina, ele era um professor doutor, ele era um professor de universidade, porém ele também estava ali focado na prática, ele amava a prática, ele ama a prática, né? E ele falou que gostava muito também dos brasileiros, porque ele tinha esse público e que os brasileiros também sempre estavam lá dispostos a aprender e a melhorar. Então, é mais ou menos aquilo, né? Você pagou, ele te passou tudo, passou tudo, todo tipo de conhecimento, e depois ele ele ficava o tempo todo lá, respondia as perguntas, todos os questionamentos. À tarde ele voltava para poder fazer algumas correções, se ele acreditasse que precisava fazer. Então foi bem legal isso aí, essa parte. Aí aqui, ó, ele tem um vídeo explicando a parte de educativo. Vou tentar colocar para rodar aqui. Então, ele tenta falar um pouco de português, mas nós tínhamos também lá uma intérprete o tempo todo, a dona Ivone, que estava ali sempre tentando explicar para a gente a parte que a gente não conseguia entender ou que ele não conseguia explicitar de forma com o português tão legal. Aqui é ele na beira da piscina novamente. É mais um vídeo.
Ele falando sobre a parte de saída e sobre a parte de virada. Eu fiquei bem feliz, que foi bem completo. Ele fez toda a análise de todos os nados, borboleta, costas, peito e crawl. Você podia escolher mais um nado para fazer, e se você quisesse fazer o medley, por exemplo, a junção de todos, você tinha que pagar por fora. Então foi bem legal e foi bastante detalhe. Eu achei muito interessante, porque ele tem um foco que é o seguinte: por mais que você seja especialista, é interessante que você tenha um bom condicionamento em todos os nados. Então eu fiquei bem feliz com isso. Eu achei bem legal, por causa que é uma coisa que a gente tenta pregar aqui. Por mais que você seja especialista no nado, é interessante que você consiga nadar bem todos os nados. E por que a gente tenta pregar isso aqui? Caso você consiga, você vai fazer uma parte de treinamento, por exemplo, lá, que você utilize uma competição como um treino de luxo, por exemplo, que você queira aumentar a potencialidade de velocidade, é interessante que você tire um pouco o foco daquela prova principal. Então é bem interessante. Eu fiquei bem feliz com isso. Deixa eu passar aqui. E essa daqui é a Dona Ivone, que estava lá com a gente fazendo toda a tradução. Uma senhora super simpática. Deixa eu colocar aqui o play aqui, pessoal. Deixa eu ver se está aqui. Só um segundo. E interessante é que ele pede, normalmente, para que você faça devagar, para que você consiga mentalizar aquela movimentação, né? Consiga tornar ela inconsciente. Em seguida, ele já pede para que você faça na velocidade máxima, próxima à de competição, para que ver se você consegue executar de forma o mais perfeita possível, né? Então, foi bem interessante. Apesar de a gente ter um pouco de dificuldade de filmar, porque lá nos Estados Unidos é bem complicado você filmar, né? Mas a gente pediu para poder filmar, e aí nós conversamos lá em Claremont, e aí foi bem interessante e eles aprovarem para que a gente pudesse fazer a filmagem e fazer a parte da filmagem na piscina, mas a parte da filmagem também na preparação física. Então, foi bem interessante, foi bem legal. E ele super paciente com todos os atletas, desde o atleta que era mais eficiente até para o atleta que era o menos eficiente. Ele estava o tempo todo ali tentando ser o mais paciente possível e estar sempre de olho em todos os atletas. Então, foi bem legal. Aqui. E aí, após essa semana de treino, a gente chega dentro, a gente faz um passeio no final de semana para tirar um pouco do estresse. A gente conversou lá, eu e o Luiz Flávio, que era o treinador. Então, a gente viu que os atletas estavam começando a ficar muito tenso com a competição que vinha a acontecer, e já tinha programado esse passeio. E aí a gente decidiu se a gente ia para um parque aquático, né? Ou não, porque a gente acreditava que eles já estavam bem cansados de ver água todo dia e uma sequência de treino bem pesada. E a gente decidiu o parque aquático mesmo no sábado, e no domingo a gente decidiu ir para a Universal. A gente foi no parque aquático no sábado à tarde e no domingo na Universal. E ali foi bem legal, por causa que a gente tirou aquele peso, aquele fardo de na próxima semana já tem competição, a gente vai continuar os treinos, mas já tem competição. E era uma competição nova, uma competição que a gente nunca tinha participado, apesar de alguns atletas do Luiz Flávio já ter participado, mas alguns atletas nunca tinham participado de uma competição internacional. Então, nós fomos lá para o IMCA Aquatic Center, que é uma espécie de uma instituição americana que tem como objetivo desenvolver o esporte, desenvolver a qualidade de vida e ter um desenvolvimento social. E cara, o lugar é surreal, o lugar é surreal, é muito lindo, muito bonito. Quem é apaixonado por natação sabe o que eu estou falando. Você chega num lugar onde tem piscinas de 50 metros, piscina de 25 metros, tanque de salto, e ver aquelas milhares de pessoas treinando e fazendo aula, se divertindo, é extremamente emocionante. E aí, dentro desse IMCA Aquatic Center, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, que era um nado atado, porém, através de um turbilhão.
Eu até tentei solicitar para que eles utilizassem, só que só poderia ser utilizado segunda, terças e quartas, e a gente já teria ido embora. Então ficou aquele gostinho lá de eu poderia ter feito isso. Então, quem tiver a possibilidade de nadar dentro desse turbilhão, que também faz uma análise biomecânica, também faz uma filmagem subaquática, eu acho que deve ser muito, muito legal. Para o atleta também deve ser especial. Se vocês repararem, ao final daquela haste que tem ali dentro, que fica em cima da piscina, existe um espelho. Para que isso? Para o nadador de costas poder se guiar onde ele está. Então, deve ser muito legal esse tipo de aparato para melhoria técnica, né? Então, ficou esse gostinho lá para a gente. Quem sabe a gente volta lá mais para frente, quando o dólar ficar um pouco mais baixo, e a gente consiga utilizar esse tipo de aparelho, né? Então, nos dias de competição, né? A gente colocou lá dia de competição, a gente entrou lá no Swim Splash 2019, é uma competição lá regional deles, porém a gente queria fazer o quê? A gente queria testar o que foi aprendido naquela semana, na semana anterior. A gente sabe que uma semana é muito pouco, mas a gente queria viver essa experiência, né, de poder fazer uma competição internacional, e foi muito legal que os pais contribuíram para poder fazer um maiô e a sunga lá, escrito Brasil, como entrasse naquele clima de seleção brasileira. Então isso foi extremamente gratificante, e eu me senti realmente um treinador lá da seleção brasileira, como o Luiz Flávio também, apesar de a gente estar representando nossos clubes, né, o clube de funcionários do Flamengo. Mas foi bem legal. Os treinadores americanos e a estrutura da competição lá é bem diferente da que a gente tem aqui. Aqui a gente consegue bater papo com os treinadores mais em borda da piscina. Lá não, lá tem uma reunião antes, lá tem uma sala dos treinadores, onde os treinadores se reúnem, conversam, imprimem um programa de competição. Lá já tem tudo estipulado para cada treinador, né, para cada equipe. Então, achei bem legal, bem receptivo. E aí eu notei algumas diferenças em relação às nossas competições aqui, né? A diferença é o seguinte: primeiro, o aquecimento. A gente viu que o aquecimento lá, você não pode mergulhar de ponta. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui do aquecimento. Tem sim. Então, diferentemente do que a gente vivencia aqui, lá você não pode pular de ponta, mergulhar de ponta, somente nos horários determinados e nas raias que são determinadas. Uma coisa que a gente vê lá que acontece aqui mais em torneios que são mirim e petis, e não em torneios que são infantil a sênior, por exemplo, os atletas treinando virada e saídas, eles têm as raias específicas para eles fazerem as viradas e chegadas também. É uma coisa que não acontece aqui. Você vê nas categorias mais velhas um atleta ou outro treinando as viradas, treinando as chegadas. Mas lá eu vi qualquer idade, todas as idades, o cara treinando saída, treinando virada e treinando chegada. Então eu achei bem interessante isso. Em relação à parte de a definição de raias, de tiro e ritmo, eu achei que isso lá foi meio confuso para mim, pelo menos. E para os outros treinadores americanos também, porque não foi determinado igual é aqui no Brasil. Por exemplo, a raia 0, as raias do canto são para ritmo, e as raias 8 e 1, por exemplo, são para tiro, ou vice-versa. Lá não foi determinado assim. Lá era determinado assim: depois de tanto tempo, depois de meia hora, 40 minutos de aquecimento, você podia fazer, e nas raias que eram determinadas, por exemplo, a 1, 2 e 3, os trabalhos de velocidade, por exemplo. Mas uma coisa que eu vi lá, que era bem parecido com aqui, é que você não pode utilizar material na piscina de aquecimento. Por exemplo, palmar, pull buoy, elástico, você pode utilizar na piscina lateral, no tanque de salto. Mas na piscina de aquecimento, você não pode utilizar. Eu acho que com o objetivo também de você não criar nenhum tipo de acidente, né? E uma coisa que eu vi lá que é bem rígido em relação ao aquecimento é que o atleta que pula de ponta, se o juiz pegar, a equipe inteira é desclassificada, não só o atleta, porque ele coloca em risco a vida e a integridade de outro atleta. Então, eu achei isso
essa norma é uma norma bem rígida. Uma coisa que eu vi que foi bem legal também é que os árbitros ficam o tempo todo olhando o aquecimento e eles ficam o tempo todo instruindo. Por exemplo, lá, se o atleta bateu com uma mão em cima e uma mão embaixo, por exemplo, ele solicita que ele toque na borda com as duas mãos, por exemplo, na do peito e na do borboleta, para que fique bem visível para ele. Então, eu achei isso bem legal, muito, muito legal. E já no aquecimento, já são determinados quem são os atletas da sua própria equipe que vão colocar as placas nas provas de fundo. Olha que interessante, não são os árbitros que colocam, que mostram a plaquinha no fundo, por exemplo. Lá não, lá são os atletas da sua equipe, seu amigo de nado, por exemplo, que mostra qual vai ser o lado, qual vai ser a placa, qual vai ser a ordem. E lá você pode fazer de duas formas. Uma, você pode afundar a placa para que ele olhe por baixo, ou então você mostra em cima. Então eu achei isso muito interessante. Em relação à arbitragem também, nessa competição pelo menos, você via que eram pessoas um pouco mais velhas que estavam ali pelo amor ao esporte, fazendo a arbitragem. Provavelmente eles eram bem capacitados nisso, porque a desclassificação acontecia mesmo, porém eles eram voluntários, não eram pessoas que estavam ali com o objetivo de ganhar dinheiro. Não que isso seja errado, mas eu achei bem interessante isso. Outro ponto que eu achei bem diferente é que é o seguinte: lá não tem banco de controle onde o árbitro fica cantando o seu nome, por exemplo, Guilherme Tucci, Elizabeth, professor Valdir, atleta Valdir. Lá não tem isso. Cada atleta é responsável pela sua prova, e normalmente eles já ficam atrás como se fosse uma fila indiana, esperando o atleta chegar e o árbitro de partida chegar e já posicionar eles para que eles possam fazer a participação da sua prova. Então eu achei bem legal isso, um nível de organização muito legal. E eu vou te falar uma coisa: a competição é rápida, isso faz a competição ficar muito rápida, e eu achei muito legal. Outra coisa também que eu achei bem diferente em relação à parte de banco de controle e de prova lá foi o seguinte: se o atleta perde uma prova, por exemplo, o atleta Guilherme Tucci perdeu uma prova de 50 metros livre, a próxima prova ele não pode participar. Ele só pode participar da prova posterior àquela que ele não nadou. Então, por exemplo, o atleta Guilherme Tucci vai nadar 3 provas: 50 metros livre, 100 metros livre e 50 metros peito, por exemplo. Ele perdeu a prova de 50 metros livre. Ele não pode nadar a prova de 100 livre, ele só pode nadar a prova dos 50 metros peito. Então, eu achei também bem interessante isso. E caso ele perca as 3 provas, ele paga uma taxa, eu acho, se não me engano, era de $50 a taxa. Eu acho que era por prova. Então, eu achei que isso também é bem rígido. Isso faz com que o atleta dê o valor à competição, dê o valor a estar ali e participar. Então, foi bem legal. Em relação à premiação, eu fui pesquisar sobre isso. Dentro dos Estados Unidos, as competições menores não são premiadas com medalhas, e sim com fitas e com diplomas. Então, foi bem legal isso. A gente conseguiu colocar bastante fitas lá e bastante diploma. A gente conseguiu colocar bastante atletas nas finais. Então, eu achei que isso foi extremamente positivo. Porém, no final da competição, eu acho que a organização viu que, como a gente era de fora e tinha uma cultura de poder fazer as medalhas, eles entregaram algumas medalhas para os nossos atletas. Então, isso foi bem legal. Um segundo. Em relação à evolução técnica, né, que a gente buscou lá, eu achei que foi muito positivo. Um swim camp, quem tiver a oportunidade de fazer, tanto como treinador, como atleta e como professor, eu achei que foi muito positivo. E por quê? Porque quando a gente decidiu que a gente ia fazer essa participação, eu tinha traçado alguns perfis e tinha traçado alguns objetivos que a gente pudesse ter após a gente voltar dessa competição, né? Então eu tinha feito comigo mesmo traçado um objetivo, né, para mim, que era o seguinte: eu preciso tentar colocar pelo menos um atleta de cada categoria do nosso clube nas finais. Então, nas finais do Campeonato Nacional e nas finais lá na competição também.
e a gente conseguiu fazer isso. Pela primeira vez, o Clube de Funcionários consegue colocar um atleta na final no Campeonato Brasileiro Infantil, um atleta na final do Campeonato Brasileiro Juvenil e um atleta na final do Campeonato Júnior. Então, pela primeira vez na história, no nosso clube, a gente consegue cumprir esse objetivo. E isso, para mim, foi extremamente gratificante e extremamente emocionante, porque a gente viu que deu certo, né? Todos os atletas que tiveram a participação no Swim Camp, né, que a gente fez aquela busca pela evolução mesmo, né, conseguiram ter essa evolução. Isso pode ser também pelo coro do treino, mas eu acredito também que seja uma coisa dele voltar, de uma parte um pouco mais emocional, dele voltar um pouco mais confiante e ter uma evolução técnica mesmo, que às vezes a gente, como treinador, já não conseguia ver aquele erro técnico do atleta. Então, eu achei que foi muito bom e a gente conseguiu ter um saldo muito positivo, onde todos os atletas que participaram desse Swim Camp conseguiram medalhar no campeonato estadual, e aqueles que conseguiam já medalhar no campeonato estadual, eles faziam o quê? Eles conseguiram medalhar nos seus campeonatos, né? Melhorar suas posições. Por exemplo, nós temos um atleta chamado João Arnaldo, que conseguiu ser campeão. Nós tivemos a atleta Júlia Cury, que conseguiu ter uma evolução no seu nado e conseguiu medalhar. Então, vários atletas que foram para lá conseguiram ter uma evolução, uma boa evolução na sua técnica de nado e, consequentemente, melhorar os seus tempos e conseguir medalha nos seus campeonatos. Pessoal, eu queria falar um pouco mais, mas como nós temos um tempo a se cumprir, fica para uma outra oportunidade. Eu tenho muita coisa para falar em relação a isso. Eu queria colocar uma frase de efeito lá do Ayrton Senna, que eu sou eu sou fã, ou então Michael Phelps, mas como eu voltei para o Comitê Olímpico nessa última turma agora, fazendo um complemento, né, do curso que eu fiz lá junto com o Guilherme Pusch, e eu assim, tive o prazer de conhecer lá um treinador brasileiro hoje que é o melhor treinador do mundo, que é na maratona aquática, que é o Fernando Pocente. E ele deu uma aula magna para a gente, e ele deu uma frase que foi para mim, caiu como uma luva, que é o seguinte: sonhe grande. Você precisa sonhar grande, porque se você sonhar pequeno, você vai ter o mesmo trabalho de você sonhar grande ou sonhar pequeno. Então, se você vai ter o trabalho para sonhar, cara, então sonha grande. E aí eu fico muito feliz, eu fico até emocionado nesse momento, porque por a gente sonhar grande, por a gente tentar buscar sempre, estar sempre trabalhando com aquela evolução, tentando buscar uma coisa a mais, pela primeira vez a gente consegue colocar um atleta daqui do Clube de Funcionários direto para uma universidade americana, que foi nosso atleta João Arnaldo Rosa, que para mim é um motivo de orgulho, que a gente conseguiu fazer ele entender que é o seguinte, que a natação é muito mais do que resultado. Ela pode te proporcionar uma evolução, ela pode ser uma mola propulsora para a sua ascensão social. Então, isso é extremamente gratificante para mim e para o treinador Rômulo, para toda a nossa equipe, para a Dandara. Então, isso para mim foi extremamente gratificante. E eu acredito que isso seja uma avalanche de positividade, né? Porque se ele conseguiu, eu acredito que todos possam conseguir também. E esse atleta, como ele hoje é um dos nossos melhores atletas, a gente conseguiu a tão sonhada também classificação para participar da seletiva olímpica, que seria esse ano 2020. Então, aí, se Deus quiser, a gente vai participar da seletiva olímpica em 2021. Então, como nosso objetivo é sonhar grande, então a gente está sonhando grande aí, a gente está vamos tentar pegar uma final nessa competição e vamos que vamos sonhar grande. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos os professores pelo convite, a Beth, ao Guilherme, ao professor Valdir, que eu tive o prazer de conhecer em 2008, quando eu fiz uma pós-graduação em treinamento desportivo na UFRJ, com a minha orientadora Fátima Palha, que já é falecida, mas que teve grande valia para mim, como orientadora, me norteou bastante sobre o estudo. Gostaria de agradecer aos pais que proporcionaram essa viagem espetacular, esse engrandecimento nesse Swim Camp. Depois de 12 anos tentando, a gente conseguiu fazer. Aos atletas por confiar no trabalho, por sonhar grande, né?
Gostaria de agradecer também ao meu irmão, que hoje é PhD, e me ensinou que o estudo é o que faz você andar para frente. Você precisa estudar, e me ensinou bastante sobre que estudar não é chato, estudar precisa ser extremamente motivante, ler é legal. Então, eu tento passar isso para os meus alunos na faculdade. Fica aqui o agradecimento a todos que estiveram presentes na nossa palestra aqui, aos meus alunos da UBM, se estiverem aí presentes também. Muito obrigado, e um agradecimento especial à minha esposa, que está sempre embarcando comigo nesse sonho louco de tentar melhorar a todo momento. Às vezes a gente perde noite de sono tentando buscar um condicionamento melhor. Quem trabalha com treinamento, no piscina também sabe o que é isso, mas eu acho que é isso que move a gente, né? Esse sonho grande que move a gente. Fica aqui o meu contato, é rodolfonadar@gmail, meu e-mail. Dentro do meu Instagram e do Facebook também é Rodolfo Nadar. Então fica aqui todo o meu contato. Eu demoro um pouco para responder, porque é muita mensagem que a gente recebe, mas a gente responde na medida do possível, e a gente tenta divulgar esse esporte que a gente tanto ama, que é a natação, da melhor forma possível. Pessoal, muito obrigado a todos. Um abraço para vocês. Fica aberto para perguntas aí. Rodolfo, meu amigo, muito obrigado. Parabéns aí pela sua apresentação. Parabéns pela sua experiência. A gente tem algumas perguntas. Eu vou colocar aqui para você conseguir ler, tá bom? Aí, olha só, o que eu faço? Só um segundo aqui, Guilherme. Eu tiro o compartilhamento? Pronto, já fiz. Já fez aí? Beleza. Vou colocar a primeira pergunta, que é do Luiz. Você consegue ler aí? Ok. Análise biomecânica feita nesse training camp. Houve algo que o senhor se surpreendeu ou não esperava os erros técnicos desse atleta? Sim. É engraçado quem que fez Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, eu fiquei muito, muito empolgado com o nado peito. E por que com o nado peito? Porque nós temos um atleta lá, em questão de tempo, que ele já estava meio agarrado nos tempos dele durante um bom tempo, por exemplo. E aí, lá eu consegui entender o que eu ouvia de alguns treinadores falando que era o que era, por exemplo, lá, o nado peito flat, que era o nado peito um pouco mais pranchado na água, e o nado peito wave, que era um nado um pouco mais ondulado. Eu ouvia muito essa linguagem dos treinadores, porém eu não conseguia entender isso. E lá eu consegui entender, com esse programa da Mona lá, eu consegui entender o que é esse nado peito flat, o que é esse nado peito wave. O nado peito flat, lá, segundo o que eu entendi lá, é um nado para pessoa que tem pouca mobilidade de quadril e de tronco, e que consiga fazer um nado um pouco mais pranchado na água. Já o nado wave seria um atleta que tivesse uma pernada de peito um pouco mais forte, e um atleta que conseguisse ter uma mobilidade de nado um pouco maior. Então, isso para mim foi bem gratificante, e a gente conseguiu fazer essa modificação lá, e o atleta conseguiu entender, ter essa consciência corporal para poder entender, e isso e ele teve uma melhora muito boa, muito significativa. Se a gente for colocar em tempos aqui, ele teve uma melhora de 3 a 4 segundos, que numa prova de peito, numa prova de natação é muita coisa. Então, isso foi bem legal. Outra coisa também em relação à parte de erro, eu não sei se é bem um erro técnico. O Dr. Rod, ele pede para que os alunos façam a recuperação na braçada de nado crawl com o cotovelo flexionado, fletido, e não com o cotovelo esticado. Isso foi uma coisa que um atleta, por exemplo, o João Arnaldo, na prova de velocidade, ele não conseguiu se adaptar. Então, a gente optou em deixar dessa mesma forma, de fazer a recuperação com o braço um pouco mais estendido. Mas teve alguns atletas que nadavam um pouco mais de fundo e meio fundo, fazendo essa recuperação com o braço um pouco mais fletido, que conseguiram fazer um resultado um pouco melhor. Conseguiram abaixar o seu tempo de forma bem significativa. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Foi bacana, foi bacana. Vamos para outra pergunta agora, Rodolfo, que é do Valdir. Claro. Vamos lá. Você poderia me falar sobre os custos por pessoa na participação de uma Camp? Claro. Sim, Valdir, obrigado pela pergunta aí. Então, a gente deu um azar, né? Qual que foi o azar? O dólar estava muito alto. O dólar já estava alto. A gente chegou lá, quando a gente foi para lá, o dólar estava variando em 3,80 a 4,15. Mas para compra estava saindo a 4,15. Então, cada atleta gastou aproximadamente aí uns 15 mil reais.
15 mil reais, para poder ficar lá durante 15 dias, já incluído os parques, a alimentação, toda a rotina de alimentação, toda a análise biomecânica e toda a hospedagem. Então, cada aluno gastou próximo disso. É um valor bem puxado. Eu acredito que se o dólar tivesse um pouco mais baixo, aí próximo dos seus 2,50, que eu acho que não vai acontecer, mas a gente espera que aconteça algum dia, fica uma coisa um pouco mais viável. A gente tentou buscar esse swim camp de fora do país, porque a gente queria ver uma coisa diferente também, sabe assim, buscar uma experiência fora. A gente sabe que existe alguns swim camps aqui que estão acontecendo aqui dentro do nosso país, como a Golden do professor do Sul, esqueci o nome dele, César Balcan, a do Thiago Pereira, que gira em torno aí dos 5, 6 mil reais, eu acredito que hoje deva girar em torno disso. Nós já tivemos alguns atletas que fizeram essas clínicas e também tiveram um bom resultado, porém essa eu acho que a gente precisava fazer isso, sabe assim? Pelo menos eu como treinador, eu precisava viver essa experiência de chegar lá e conhecer. Então, fica em torno aí próximo dos 15 mil reais para cada atleta. Foi mais ou menos esse o valor. Vale lembrar, Valdir, só um segundo, que as compras que eles fizeram lá não estavam incluídas. Por exemplo, eles foram no Outlet ou foram comer lá não sei, McDonald's. Eles não comeram, mas dando um exemplo, tá? Foram sair para jantar, por exemplo. Aí não estava incluído, tá? Rodolfo, eu tenho uma pergunta para você aqui. As pessoas às vezes consideram que a natação americana é do jeito que ela é só por causa do treinamento, né? Porque treina muito e etc. Mas a gente percebe que o processo ele é muito mais amplo, né? É de estrutura, de piscina, de sala de preparação física, de disponibilidade das pessoas. E minha pergunta é, você acha que algum dia a gente vai conseguir ter isso no Brasil? Então, vamos lá. Essa pergunta é a pergunta do $1 milhão, né? Mas vamos lá. Guilherme, eu vou te falar o que eu sinto e que eu consegui vivenciar lá, tá? Eu acho que a grande diferença para a gente de lá, eu entendo que tem a estrutura, que tem eles estão um passo à frente, mas profissionalmente eu acredito que não. Isso, tipo assim, é de conhecimento. Vamos colocar aqui. Se você pergunta ele sobre periodização ou sobre o que ele vai fazer amanhã, ele até pode saber, mas ele não consegue estruturar. Ele até consegue, mas não são todos que conseguem estruturar de forma fisiológica um treinamento, por exemplo. Então, eu vejo lá o que acontece é o seguinte: o que foi feito comigo, eu vou passar para você e você vai passar para o outro. Então, vai meio que no empirismo, no erro, no acerto. E como lá a quantidade de atletas é muito grande, uma hora vai dar certo, né? Alguém vai dar certo, né? Alguém vai dar certo. Uma grande diferença que eu vi lá para cá, e aí isso me dói o coração falar isso, é que lá a natação é bem comum. E como é que eu defino como bem comum? Significa o seguinte: você que é do interior e eu que sou do interior, significa, e quem é da capital também, que vivencia a natação de alto rendimento, ou então de rendimento, se o meu clube tiver ruim, perdão, se o meu clube tiver bom, o seu também tem que estar, para que a gente tenha uma disputa. Não adianta o meu clube, o funcionário está bom, e o GT swimmer está ruim, porque não tem competitividade. Lá não, lá eu vejo o seguinte: se um clube está ruim, o outro também tem que estar bom. Perdão, tá bom? O outro também tem que estar bom. Para que aconteça o quê? Tem uma competitividade que todos possam evoluir e para que a natação, no final das contas, ela consiga evoluir. Quando você coloca para mim, quando você me pergunta se a gente vai ter, se eu acredito que a gente vai ter algum dia uma possibilidade de chegar próximo, ou então ser igual, eu acho que sim. Eu acho que só depende da gente. Depende de você como professor, depende de eu como professor, o Valdir como excelente professor, dos profissionais que estão saindo agora e que estão trabalhando no ramo. Eu acho que vai depender, depende também das políticas públicas de atendimento, por exemplo, a parte governamental, mas eu acho que depende também bastante da gente. E por que eu estou colocando isso? Porque lá dentro do Comitê Olímpico, a gente conheceu lá o Richard Schober, por exemplo, que tinha uma piscina que acho que era de 1970, que ele falou lá, eu não lembro direito. Mas uma coisa que ele sempre falava era o seguinte: se você quer que eu faça nadador, você me dá uma poça d'água
que eu consigo fazer um nadador. Então, eu acredito que a gente consiga fazer isso. A gente consegue suprir essa dificuldade e consegue fazer assim, chegar num nível alto, num nível bem alto. Porque qualidade de material, de professor e de profissional, eu acredito que a nossa seja bem melhor do que a deles. Rodolfo, eu já me peguei pensando muitas vezes sobre isso, né? Não é... A gente tem um curso de educação física, a gente tem uma formação específica para esporte, faz as pós-graduações e tudo mais, e a gente vê que o processo de formação dos treinadores lá é completamente diferente. Então, assim, o nosso problema não é falta de conhecimento, não é possível, porque a gente estuda muito mais. Sim, sim. Não é? E outra coisa também que eu, só complementando, Guilherme, uma coisa que eu percebi lá é o seguinte, é que isso é engraçado isso. Quando teve um atleta nosso lá que ganhou a prova, eu até queria colocar aqui, mas eu fiquei meio assim, receoso de colocar a prova aqui. Ele ganhou uma prova de 50 livre. E, pô, quando ele ganhou uma prova de 50 livre, é aquilo, né, cara? Aquela emoção, né? Felicidade total, choro. É uma mistura de, assim, felicidade, ver todo aquele filme passando na cabeça. E engraçado que quando eu fui para a piscina de soltura, para falar com ele, parabenizar, dar um abraço, tudo, alguns treinadores americanos vieram me perguntar, conversar assim, nossa, ele é muito veloz, o que você fez com ele de diferente? O que você faz de diferente? Então, essa curiosidade deles também é uma coisa que me surpreendeu bastante. Não tem essa vergonha de perguntar também quando não sabe. Eu não sei, então eu quero aprender com você. Você pode me passar alguma coisa? Você pode tentar trocar uma informação comigo de alguma forma? Então, eu achei isso bem legal também. Essa ideia de todo mundo crescer junto, não é? Se todo mundo compartilhar o conhecimento, as oportunidades, todo mundo cresce junto, isso é interessante para a natação. Show, isso, exatamente isso, exatamente isso. Meu amigo Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela sua apresentação, pela sua experiência, agradeço aí todo mundo que esteve com a gente até agora. Lembro que semana que vem, pessoal, na próxima terça-feira, que é dia 13 de outubro, nós teremos uma outra palestra com o professor Rui Pires. Conta aí com a participação de vocês. Agradeço também se vocês ajudarem na divulgação. Tudo bem? Um grande abraço aí, boa tarde para todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço.